E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para fazer esse pré-jogo, o último jogo do São Paulo antes dessa pausa que vai ter para as eliminatórias. Depois a gente tem mais um jogo dia 12 contra o Vasco antes da pausa total para a Copa do Mundo, né? Esse calendário maluco do futebol brasileiro. Jogo hoje contra o Bahia, lá em Salvador, a Arena Fonte Nova, né? O São Paulo joga hoje às 18h30. Esse jogo vai ter transmissão só do Premier e antes desse jogo vai ter até um joguinho ali de menor relevância às 4 da tarde, né? Lá em Munique. Então, quem quiser acompanhar esse joguinho aí das 4 da tarde também, vai ter antes do grande jogo da noite, que é São Paulo e Bahia. Bahia e São Paulo, às 18h30, lá na Fonte Nova. Esse jogo vai ter a arbitragem do Daronco, tá? Então, Daronco, às vezes ele acaba se envolvendo em algumas polêmicas desnecessárias, mas espero que ele não comprometa. De novo, árbitro que apita bem é árbitro que você nem repara que o árbitro arbitrou, que ele nem apitou o jogo, você nem reparou na existência do cara. Então, espero que o Daronco não comprometa. Falando de situações dos times, né? O Bahia no Brasileirão vem numa fase melhor do que a do São Paulo, apesar de ter perdido no último jogo, né? O Bahia tá em 7º, com 15 pontos, enquanto o São Paulo tá lá embaixo, em 13º, com 12 pontos. Só que a diferença entre os dois times é de 3 pontos, é justamente uma vitória, de repente, hoje, que o São Paulo vença o Bahia, o São Paulo já se iguala em número de pontos, sobe um pouquinho, São Paulo por conta dos diversos empates, né? Sempre que empatar com alguém em ponto, vai estar com menos vitória e vai ficar atrás. Mas ainda assim é bom pra gente ir lá pro pelotão da frente e garantir que nessas pausas a gente não vai estar brigando na parte de baixo da tabela, que é importantíssimo. Então, o jogo hoje muito importante e é como se fosse um confronto direto mesmo, porque o São Paulo, de novo, vai enfrentar o Bahia e pode subir lá. Bahia de Rogério Ceni, né, que ainda não venceu o São Paulo. Então, o Rogério Ceni tem um monte de jogos com o São Paulo e os melhores resultados dele foram empates na época do Fortaleza. Os últimos jogos todos entre Bahia e São Paulo acabou levando vantagem. Espero que hoje seja assim novamente. Então, São Paulo hoje novamente contra o Rogério Ceni para brigar na parte de cima da tabela. Eu falei que o Bahia vem com uma derrota do Brasileirão, né? Mas essa derrota é só no Brasileirão. Bahia, nesse meio de semana, também perdeu pro Inter, né? E acabou sendo eliminado da Libertadores. Então tomou uma virada do Inter fora de casa, acabou sendo eliminado na Libertadores. O Bahia que fez 7 pontos nos 3 primeiros jogos da Libertadores, fez 0 ponto nos 3 últimos jogos e não conseguiu a vaga para as oitavas. Então o Bahia vai disputar a Sul-Americana, acabou ficando em terceiro, né? Então foi eliminado pelo Inter. A outra derrota foi contra o Grêmio. Então perderam o Campeonato Gaúcho aí, basicamente, o Bahia. Mas contra o Grêmio teve aquele pênalti que foi bem mandrake, né? Que basicamente foi para compensar os últimos erros de arbitragem que estavam sendo feitos contra o Grêmio. Porque o Bright White pisa no braço do goleiro do Bahia e o juiz dá pênalti com isso. Então foi 1-0 só pro Grêmio, mas derrota é derrota. Então o Bahia vem com essas duas derrotas. Enquanto o São Paulo vem de vitória na Libertadores, né? Que garantiu a gente como a segunda melhor campanha geral da Libertadores. Vitória contra o Talheres no finalzinho do jogo, no sufoco ali, mas ganhamos de 2-1 no Talheres. Porém, no Brasileiro a gente vem daquela derrota vergonhosa pro Mirassol. Dentro de casa, onde a gente não viu a cor da bola, não jogou muita bola e o Mirassol soube aproveitar bem as oportunidades. Então é até um questionamento qual o São Paulo que vai entrar hoje. É o São Paulo da Libertadores? É o São Paulo que jogou contra o Mirassol? Então, esse é o único ponto que me preocupa. Vamos ver como o São Paulo vem pro jogo de hoje, tá? Lembrando, novamente, né, que é o último jogo, né, pra essa data FIFA, que vai ficar ali 12 dias, basicamente, de futebol brasileiro parado. 10 dias, né, porque amanhã tem jogo e aí já volta alguns jogos na quarta. Mas, enfim, tem esses 10 dias aí de data FIFA que vai ficar parado. O São Paulo fica 12 dias sem jogar. Volta a jogar no dia 12 contra o Vasco no Morumbis. E aí tem a pausa de 30 dias para a Copa do Mundo de Clubes. Então, não tem sentido o São Paulo poupar jogador hoje, porque vai ficar 12 dias sem jogar e depois mais 30. Então, acho que o São Paulo vai vir hoje com o que tem de melhor. Lembrando, né, que o Alisson e o André Silva estão suspensos. Então, nenhum dos dois joga, além da lista ali bastante grande de lesões que a gente já tem. Os dois ainda estão suspensos, né? Alisson e André Silva. Então, a gente não vai contar com nenhum dos dois. E o André Silva, por estar de fora, creio que finalmente, né, e acho que o Zubeldia até confirmou isso já, que a gente vai ver Rian Francisco de titular. Acho que é um desejo de torcedor são paulino ver o Rian Francisco de titular com o time titular, né? Acho que a única oportunidade que ele teve como titular foi lá no Campeonato Paulista, que o São Paulo estava jogando a Copa Mickey lá ainda, e ele jogou contra o Botafogo, e no dia seguinte ele deu as duas cavadinhas ali, né, e garantiu o São Paulo na final da Copinha. Então,
o Rian Francisco como titular, com o time, com a base de time titular do São Paulo, a gente ainda não viu. Então vai ser algo bem interessante. Tô bem ansioso para ver o Rian Francisco jogando um jogo inteiro, né? Espero que ele jogue pelo menos 70 minutos. A gente não caia ali na armadilha de tirar ele no intervalo de repente. O Oscar, o São Paulo decidiu poupar ele, por mais que ele não tenha lesão. O São Paulo decidiu poupar ele até após a volta da Copa do Mundo, para não lesionar, não estourar, porque depois a gente vai ter muitos jogos importantes, vai vir as oitavas da Copa do Brasil, as oitavas da Libertadores, que inclusive a Libertadores tem sorteio na segunda-feira, né? Amanhã eu vou gravar um vídeo falando sobre os potenciais adversários e etc. Mas o Oscar vai ser poupado, então o Oscar também nem foi viajar e não vai jogar nem contra o Vasco, mesmo daqui 12 dias se ele estiver bem. Beleza? A novidade é que o Luca, que teve um entorcezinho no tornozelo, tá de volta. O Luca que fez o gol contra o Libertad do Paraguai, né? Que garantiu o empate ali com 1 a menos. Ele tá de volta. E a escalação, né? A gente sabe que o Rian Francisco vai jogar. Muito provavelmente, que era o que o Zubeldia vinha fazendo, né? Fora de casa, contra a maioria dos times que jogam futebol um pouco melhor, né? Não, por exemplo, contra o Náutico, mas fora de casa, a maioria dos times... o São Paulo tá jogando com a dupla de laterais ali pela direita. Então eu chuto que hoje a gente vai ter essa dupla de novo, Ferrarese e Cédric ali. O Cédric como ponta direita e o Ferrarese um pouquinho mais pra trás. O Lucas Ferreira deve jogar lá pela esquerda, um pouco deslocado. Eu não gosto muito do Lucas Ferreira lá pela esquerda, mas é o que vai acontecer. O Rian Francisco vai fechar esse trio de ataque aí com o Cédric e Lucas Ferreira. E muito provavelmente o Luciano deve jogar de meia ou o Matheus Alves. Vamos ver a opção do Zubeldia. Luciano fez um golaço, né? No meio da semana. Então não sei se o Zubeldia vai de Luciano ou vai de Matheus Alves. Eu acho que esse é o grande questionamento. Mas a dupla de volantes tem tudo para ser Pablo Maia e Bobadilha, né? Porque as opções basicamente que a gente tem no momento. E o Bobadilha vai pro jogo, né? Mesmo após a polêmica, mesmo tudo que foi envolvido. São Paulo falou que teve algumas ações disciplinares com ele, mas vida que segue, Bobadilha vai pro jogo. E é isso. O São Paulo basicamente então deve ir de Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco, Enzo. Deve ir com essa dupla de volantes de Bobadilha e Pablo Maia. Luciano um pouquinho mais na frente. Cédric, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Chuto que seja esse o time. O que pode aparecer de surpresas aí seria, no lugar do Luciano, Matheus Alves. Não sei se é isso que vai acontecer, mas poderia acontecer. Eu tô bem ansioso para ver essa dupla de ataque. Rian Francisco e Luciano, já falei aqui, mas o modo dos dois jogar me lembra muito a parceria que o Luciano fez com o Brenner, que foi a melhor parceria da carreira do Luciano até agora, talvez, onde ele foi mais decisivo e mais artilheiro. Então, em questão de características, o Rian me lembra um pouco o Brenner. Então, eu tô bem ansioso para ver essa dupla de ataque funcionando, porque o Rian também tem a característica de sair um pouco da área. Então, esses dois jogando mais próximos, acho que pode dar muito bom e até crescer o futebol do Luciano. Eu iria de Luciano hoje, vamos ver o que o Zubeldia faz. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dar essa moral. Acabamos de bater 400 inscritos. Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, que tá acompanhando esse crescimento. Rumo aos 500, rumo aos 1000 e vambora. Tamo junto e vamos São Paulo!